Exercício 35, bora lá? Três amigos, Pedro, José e Caio, marcaram de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistirem a um jogo. Sabe-se que Pedro não foi o último a chegar, Caio chegou antes que José e Pedro chegou depois de Caio. Nessas condições, o primeiro, o segundo e o terceiro a chegar foram, respectivamente, bom, um exercíciozinho de lógica, tá? Eu vou fazer uma tabelinha aqui, vou projetar para vocês, ó, uma tabelinha que vai auxiliar a gente. E agora nós vamos ler os três pontinhos ali e ver o que dá para a gente obter de informações, tá? Bom, a primeira afirmativa diz: Pedro não foi o último a chegar. Então, o que, que eu posso dizer? Que ou o Pedro chegou em primeiro, ou Pedro chegou em segundo. Ele não foi o último. Então, Pedro pode ser o terceiro? Não. Então, eu vou fazer um F de falso. Tudo bem? Caio chegou antes de José. Então, peraí. Caio chegar antes de José tem algumas opções. O Caio ter sido o primeiro, o José segundo, certo? O Caio pode ter sido o primeiro e o José o terceiro, ainda ele chega antes, ou ainda na pior de todas as hipóteses, o Caio é o segundo e o José é o terceiro. Tudo bem? Aí tem duas coisas que a gente já consegue concluir aqui. O Caio ser o terceiro e José ser o primeiro são falsos, certo? São coisas mentiras, são mentiras, na verdade. Mentira, tá? É... Ou o Caio chega em primeiro, José em segundo, ou o Caio em primeiro e o José em terceiro, ou Caio em segundo, José em terceiro. Então, o Caio não vai poder ser o terceiro. Então, Caio na terceira posição, falso. E José na primeira posição, falso também. Opa, olha aqui. A única opção para o terceiro colocado é o quê? O José. Então, aqui é uma verdade. Então, o José também não vai ser o segundo. Ele não quer a ordem das pessoas, certo? Ó, terceiro, José. E olha que no enunciado ele falou assim: nessas condições, o primeiro, o segundo e o terceiro a chegar foram, respectivamente, certo? Respectivamente. Tem que terminar com José. Ah, legal. Então, eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra B, eu já elimino a letra D e já elimino a letra E. Ou seja, ou alternativa A ou alternativa C. Tudo bem? Já melhorou muito isso, tá? Bom, se o José é o terceiro, certo? José é o terceiro. Isso aqui não vai acontecer, tá? Ou Caio é o primeiro ou Caio é o segundo. Legal. Por isso que ele deu a terceira informação para nós. Que é o seguinte: o Pedro chegou depois de Caio. Então, se o Pedro chegou depois de Caio, o Caio tem que ter sido o primeiro. Caio, o primeiro, Pedro, o segundo. Então, Caio, primeiro, tá? Então, isso vai ser falso e isso vai ser falso. E, consequentemente, o Pedro, o segundo, aqui. Então, primeiro a chegar, Caio, segundo, Pedro. Opa, perdão.
Isso, agora ficou certinho. Pedro. E isso se encontra na alternativa A. Então, Caio em primeiro, Pedro segundo e José o terceiro. Ok? Tranquilo?